Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho de umas relações básicas, algumas ideias sobre a acupuntura. E aí quero deixar algo para vocês sobre o gelado. Por que que a acupunturista fala para você não bebe gelado? Então, tá lá. Para você que só bebe água gelada, para imediatamente com isso. Ah, mas por que, professor? O que tem a ver o focinho do porco com a tomada? O que tem a ver uma coisa com a outra? Então, deixa eu trazer algumas ideias aqui para vocês. Por que não beber gelado? Por que evitar esse tal de gelado? E aí, quero trazer a consciência dos antigos. A ideia lá da vovó. Minha avó falava para mim: menino, não pisa com o pé descalço no chão. Tira esse pé descalço do chão. Não toma gelado. Bota uma blusa que tá ventando. Vai se esquentar, menino. Né? E aí eu falava para minha avó: imagina, avó, é você que tá com frio. Eu não tô com frio, não. Para mim tá uma delícia isso aqui. E realmente, na época, para mim estava maravilhoso. Mas hoje, depois de 30 anos aí mais ou menos, eu sinto os impactos disso daí. Por quê? Por que evitar o gelado? Por que, principalmente, não beber gelado? E aí a ideia é simples, né? Nosso corpo mantém uma temperatura. E essa temperatura varia aí normalmente entre 36 a 37 graus. Tem gente que vai ter o corpo um pouco mais gelado, um pouco mais quente, isso é natural para a pessoa. Então, independente de estar a 34, 39, 40, o importante aqui é o seguinte: nossa temperatura está nessa faixa de normalidade, né? Aí em média 36 a 37 graus. E aí, tudo que a gente coloca mais gelado dentro do corpo vai ter que inicialmente ser aquecido para que então possa ser aproveitado. Se o meu corpo está lá a 35 graus, 36 graus, e eu coloco a água a 20 graus, essa temperatura vai ter que ser normalizada. Então, essa água vai ter que vir até 36 graus. Portanto, o meu corpo vai direcionar calor, vai transferir calor para essa água para que ela possa estar na mesma temperatura do corpo. Então, sempre você vai ver lá na medicina chinesa, nos fundamentos da medicina chinesa: se proteja contra o frio, mantenha o corpo aquecido. Sempre, professor, sempre. Agora, quando está o clima muito quente, ele fala para nós fazermos exercícios de modo a transpirar e dinamizar, né? Expulsar esse calor do corpo. E ainda assim ele fala: quando você estiver com o corpo suado, não tome vento, não tome gelado, porque isso é uma forma de permitir a entrada do patógeno frio, a entrada do patógeno vento frio, e isso vai gerar um problema, gerar uma deficiência, gerar um excesso, gerar uma doença. Então, todo líquido, todo alimento que nós consumimos passa pela garganta, mas vai diretamente ao estômago. O final ou o caminho inicial desse alimento, dessa água, desse líquido, é o estômago. E o estômago, ele é uma fornalha. Coloco aqui, né? Ele é como uma fornalha, porque o processo ou a função desse estômago é transformar o que entra para que possa ser aproveitado pelo corpo. Portanto, ele deve sempre estar quente. Se eu coloco ali um líquido gelado, é uma forma de eu diminuir, de eu dar uma certa apagada nessa fornalha. E aí, com o tempo, isso vai desgastando o qi, isso vai desgastando a força desse estômago. Portanto, cuidar daquilo que bebemos e comemos é uma forma de cuidar do nosso estômago. E aí, o porquê que esse estômago é tão importante? Porque a partir do estômago é que nós vamos obter todo o que é necessário e essencial dos líquidos e alimentos para que possamos transformar
produzir o tal do Qi, do sangue, dos líquidos, de todas as substâncias vitais que são produzidas no corpo. E aí esse estômago, ele gosta sempre de estar quente e úmido. Tá? Então, a característica do estômago é permanecer quente. E aí isso não quer dizer que você tem que colocar comidas quentes constantemente no estômago e muito menos aquela comida que está pegando fogo, né? Porque senão muito calor aí também vai ser um pouco prejudicial. Tudo tem uma harmonia, tudo tem uma quantidade correta. Então pensa assim, quando a gente coloca esse gelado dentro do corpo, o nosso Qi, a nossa energia, tem que ser direcionada para esse líquido, para esse alimento, para que ele possa ser aproveitado pelo corpo, para que ele possa ser absorvido pelo corpo. E aí, como disse, com o tempo, esse Qi direcionado de modo a aquecer o alimento, ele vai sendo consumido, e aí lá na frente vamos ter a resposta, né? Como eu disse para vocês, lá atrás eu não tinha problemas com esse uso do gelado, com esse aproveitar para refrescar o corpo, porque eu sentia muito calor. E ainda assim, na hora aliviava, depois sentia ainda mais calor. Então, você que faz uso de água gelada, queria propor uma percepção a você. Observe se realmente a sua sede é aplacada, se o seu calor é aplacado de modo geral, ou se instantaneamente, no exato momento quando você bebe, se alimenta desse gelado, ele refresca, mas depois o calor inclusive aumenta, porque nós estamos combatendo fogo com frio. Fogo, aí com a percepção dos 5 movimentos, combatendo fogo com água. E a água é quem controla esse fogo, certo? Mas tem que ter um certo limite, tem que ter uma forma correta de aplacar esse calor. Então, comentei em uma aula, tempos atrás, o seguinte: vai lá, esquenta a chapa do fogão, e aí de repente você fala, vou jogar uma água aqui para esfriar, para deixar ele úmido. E aí no que você joga a água com essa chapa quente, ela não umedece, ela evapora instantaneamente. E aí você vai colocando esse frio, colocando essa água, colocando, e aí sim, conforme esse calor vai diminuindo, aí sim você consegue umedecer. Portanto, a forma correta de aplacar esse calor que você está seria de pouco em pouco adicionar água, adicionar algo refrescante para poder ir diminuindo o calor de modo a, com o tempo, esse calor estar mais ameno e não agredir, não ser agressivo. Agora, se você chega nesse calor com um balde de água, você deixa ele apagado, gelado e acaba com o calor, né? Então temos o calor natural e o calor patogênico. Se você sente muito calor, não adianta você entrar com muito frio, porque isso vai gerar transtorno segundo a medicina chinesa. O ideal é você abrandar esse calor com pequenas quantidades de água e aí, de preferência, ou a temperatura ambiente ou até água morna. Faz esse experimento. Você que está com calor, vai lá e toma um pouco de chá morno. Você vai perceber que no ato ele vai te esquentar, inclusive você vai transpirar. Minutos depois, esse calor todo que você estava vai desaparecer, porque você ambientou o seu corpo com algo mais quente, mostrando para o corpo, ó, está calor, eu preciso refrescar. Portanto, volto e ensino o meu corpo como está o clima, já que ele tenta combater, né? Então, combater com os extremos nunca é interessante na medicina chinesa. E aí, uma ideia, gente. O seu acupunturista falou para você, faz gelo, coloca bolsa gelada,
foge dessa pessoa. Ele pode trabalhar com acupuntura, mas ele de modo algum obedece à teoria da acupuntura. Ele não é um acupunturista. Ele usa a acupuntura como um recurso para a medicina que ele trabalha, para a fisioterapia que ele trabalha, mas ele não é acupunturista. Um acupunturista jamais vai dizer para você: faça gelo, esfrie o corpo. Ele vai dissipar o calor, ele vai dispersar o calor e não fazer com que o corpo fique gelado. Porque o corpo é quente. Trazer frio para o corpo não é bom, jamais é bom. E aí tem momentos que você pode utilizar a bolsa de água gelada ou o gelo. Tem momentos. E aí eu vou dizer o único momento onde isso é até tolerável, que é no exato momento que você gerou a lesão. No exato momento do trauma, a hora que está vindo, né, começando a formar aquela inflamação, aquele calor, nesse momento é interessante. Agora, por que não usamos frio, não usamos gelado? Olha lá a teoria do frio, o que o frio faz? Qual é a natureza do frio? Impedir, parar o movimento, parar a vida. Né? No inverno, as várias formas de vida são diminuídas, elas diminuem de expressão, de função, os animais hibernam, muitos animais se recolhem. Por quê? Porque é o momento de parar. E aí, nós pararmos a circulação de sangue, nós impedirmos a circulação de sangue, nunca é interessante. Por quê? Porque isso, com o tempo, vai gerar um problema, vai gerar um distúrbio. Então, promover frio para o corpo não é legal, não é recomendado. Então, se o seu acupunturista está falando para você, faz bolsa de gelo, faz bolsa gelada, foge. Corre dessa pessoa porque ela não está obedecendo os princípios da medicina chinesa, portanto, ela não sabe o que está fazendo com a acupuntura. Portanto, busque alguém que saiba como trabalhar com acupuntura, porque por mais que hoje seja muito diferente, nossa ciência avançou, aprendemos mais coisas sobre o corpo, não quer dizer que aquilo que foi falado na antiguidade está errado. Né? Podemos ter nova percepção, novas técnicas, novas observações, mas isso não quer dizer que aquilo que foi antes está completamente errado. Tem um motivo de ser, tem um motivo de ter funcionado e, inclusive, de funcionar até hoje. Tudo bem? Então, uma ideia aí para você que gosta de gelado, que gosta de beber água gelada, comece por diminuir a quantidade de água que você bebe, né? Então, em vez de pegar aquele copão cheio de água e tomar ele todo de uma vez, toma um pouquinho, espera um pouco, respira, dá um minutinho aí, bebe mais um pouco, depois mais um pouco. Você vai perceber que com esse pouco a pouco, o seu calor vai diminuir. E aí você não vai ter aquela percepção da barriga cheia, né? Cheia de água, cheia de líquidos. Então, vá com calma. Não adianta a gente querer transformar uma situação de um momento para o outro. Isso pode até dar certo, mas normalmente vai trazer um problema, vai trazer um algo com o tempo que vai se mostrar ter sido não benéfico, vai ter sido prejudicial. Tudo bem? Pessoal, muito obrigado pela atenção, fiquem com Deus e até a próxima!